A paz, bom dia. Hoje nós vamos ler o capítulo de Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante. Bom, antes de começar eu queria fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Eu quero Te louvar por esse dia, pedir ao Senhor, Pai, que não seja eu lendo nem falando a Tua palavra, mas que seja o Teu Santo Espírito através de mim, Pai. Que o entendimento chegue aos ouvidos de quem está ouvindo a sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos ler Lucas capítulo 19, dar continuidade à leitura. E o texto diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral e publicano e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém que fique em sua casa hoje. Ele desceu com toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram este murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A gente vai parar aqui e depois a gente continua. Bom, esse texto conta a história de Zaqueu, um publicano. Jesus estava passando por Jerusalém e a distância passando para ir para Jerusalém, e a distância de Jericó para Jerusalém era aproximadamente 28 quilômetros. E Jericó era uma cidade muito bonita, luxuosa. Se eu fosse trazer Jericó para os dias atuais, seria como se fosse... Vou tentar falar uma cidade que eu considero bonita, Porto de Galinhas, um lugar que você vai lá para se divertir, um lugar que os reis tinham suas casas para passar o verão. Era uma cidade luxuosa, era uma cidade muito bonita naquela época. E Jesus passa ali porque ele estava há 1 semana de ser crucificado. Então era caminho passar por Jericó. E quando ele vai passando ali, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Zaqueu. Mas um texto anterior, no capítulo 18, fala de outra pessoa que também estava em Jericó e também Deus havia feito algo na vida desse cego em Jericó. Ele foi curado. Já Zaqueu, ele vai ser salvo, né? E o texto diz que esse Zaqueu, ele era maioral dos publicanos e rico. Naquela época, Roma dominava. Então, Roma pagava, na verdade, essas pessoas, ou que eram esses coletores de impostos, ou muitas vezes eles pagavam para ser coletores de impostos para Roma, tá certo? Uma quantia alta. E eles poderiam ser esses coletores de impostos de forma como eles mesmos sendo, ou eles poderiam terceirizar isso. Como assim? Eles pegavam e contratavam pessoas para trabalhar para eles. E o que acontece? Zaqueu, ele era assim, ele era um maioral do publicano, por quê? Porque ele terceirizava essa parte de cobranças de impostos. Então, ele trabalhava para o governo romano e ele cobrava impostos. Mas, por exemplo, se Roma tivesse, vou colocar um valor aleatório, se quisesse cobrar R$500 de imposto de uma pessoa, eles poderiam colocar um valor muito maior e Roma não estava nem aí, desde que eles pagassem o imposto que foi proposto por Roma.
Então Zaqueu, ele era um homem que ele era o maioral nessa parte de cobrar impostos, e ele também terceirizava o seu trabalho. E o texto diz que esse homem que roubava dinheiro das pessoas, né? Ele quis ver Jesus, ele queria saber quem era Jesus, no versículo 3. Então ele diz, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Aqui o texto dá duas condições que impediram Zaqueu de ver Jesus. A primeira era a multidão. E a segunda era uma debilidade dele. Ele era pequeno. E o texto vai dizer no versículo 4 o seguinte: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. O que isso mostra pra gente? Que Zaqueu era um homem que, quando ele quis ver Jesus, ele parou, né? O primeiro confronto dele foi que ele era um ladrão, né? Ele era uma pessoa que cobrava impostos de forma desonesta. A segunda coisa que atrapalha Zaqueu quando ele quer ver Jesus é a multidão. A gente tem aprendido aqui na igreja, né, que a multidão não é ensinável, né? Michele falou isso nos últimos devocionais. A multidão, de certa forma, sempre atrapalha você a se achegar a Jesus. No cego, no capítulo anterior que vocês leram ontem, atrapalhou ele porque mandou ele calar a boca. Já Zaqueu impedia que ele visse, né, a Jesus. E por causa de uma condição limitante dele, o seu tamanho. E uma coisa que eu paro para pensar aqui nesse texto, que é importante, é que tipo de limitação, que tipo de pessoas tem impedido você de chegar a Jesus? Muitas vezes as nossas limitações nos impedem de se achegar a Jesus. Por quê? Porque talvez eu esteja roubando, talvez eu seja uma pessoa que você acusada diante de outros. Talvez as pessoas vão ver o quanto eu sou pecador e vão falar que eu não sou digno de aceitar esse Jesus. Qual é a limitação que te impede de chegar até Jesus? Será que é uma deficiência física? Será que é alguma coisa que te impede porque é uma questão de você não estar vivendo o evangelho de forma verdadeira? O que te impede de chegar a Jesus? Vamos ver o que Zaqueu fez quando ele tinha sobre ele a multidão impedindo, a sua fama, a sua má fama e a sua debilidade física. O texto diz que, versículo 4, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. O que Deus nos ensina aqui? Que quando nós temos alguma debilidade, quando nós temos alguma situação que nos prende, algum trauma, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atravessar esse obstáculo para chegar a Jesus. Porque quem estava chegando era o rei. E quando Jesus chega, você precisa atravessar esse obstáculo. Você precisa passar por ele. O que tem impedido de você chegar a Jesus? Passe por esse obstáculo. É uma debilidade física? Atravesse essa debilidade. É um problema de acusação sobre um pecado que você cometeu? Passe por cima dele. Chegue até Jesus. Zaqueu fez isso, ele correu. E quando ele diz, no 4, ele diz que ele não só correu, mas ele subiu num sicômoro, numa figueira. Porque ele sabia que Jesus ia passar lá. Mas quando Jesus atravessa, interessante no versículo 5, ele diz, quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Isso é muito importante a gente entender. Quando nós vamos nos converter, vamos entender quem Jesus é uma grande caminhada. Você tem os empecilhos pessoais seus que vão te impedir de chegar a Jesus. Você tem a multidão que fica te acusando de pecador. Você tem muitos problemas e as suas limitações pessoais. Mas quando você entende que é Jesus que está vindo, é Jesus que está falando com você, é o Deus verdadeiro, você atravessa todos esses traumas para chegar a Jesus. E você sobe no lugar mais alto que você pode. Você vai até o limite para ouvir a voz do Senhor e falar com Ele. Mas quando você chega lá e fala com Jesus, você já fez o máximo que você pôde. Jesus fala assim, agora desce daí. Você fez um esforço grande, eu sei, desce daí, deixa eu falar com você. E Jesus pede para Zaqueu descer e fala assim para ele, eu vou entrar na sua casa hoje. Isso é muito importante, porque quando Jesus fala para Zaqueu descer, é como se Jesus estivesse colhendo um fruto maduro.
Muitas vezes a gente aceita Jesus e a gente tem que entender que para se achegar a Jesus a gente tem que descer. Na nossa cabeça a gente tem que elevar muito, né? Não, a gente tem que descer mesmo, a gente tem que se humilhar. E por que se humilhar? Porque Zaqueu era rico. Um rico não poderia subir aqui numa figueira, gente. Ele era rico, ele podia mandar uns soldados ir lá segurar Jesus e ele falar com Jesus à força, mas não. Ele atravessou a multidão, enfrentou o problema dele, subiu numa figueira, se humilhando como uma autoridade ali. E Deus fala para ele assim, olha, pode descer, desce que agora eu vou entrar na sua casa. E o versículo 6 diz assim, e ele desceu a toda pressa, porque quando você reconhece que é Jesus que está te chamando, né? A Bíblia diz que quando Jesus chama as ovelhas, elas ouvem a sua voz, elas sabem quem ele é. Então ele desceu depressa e a Bíblia diz que Jesus o recebeu com alegria, né? Ele recebe Jesus com alegria, né? Na verdade. Por quê? Porque ele queria saber quem era Jesus, porque Jesus ele traz alegria, porque quando você aceita Jesus como seu verdadeiro Senhor e Salvador, isso traz alegria, o Senhor se alegra. E no versículo 7 ele vai dizer, todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Olha a multidão aí, a multidão não é ensinável, na multidão você não aprende nada. É preciso atravessar a multidão. Quando a multidão fala, você muitas vezes vai ter que gritar, como foi esse cego em Jericó também. Por quê? Para você não ser assim, para que não te atrapalhe a chegar a Jesus. Muito cuidado quando você anda com pessoas que murmuram o tempo todo, reclamam o tempo todo, acusam o pecado dos outros o tempo todo. Não são pessoas que estão se comportando como alguém novo nascido, mas sim como pessoas que estão se comportando como multidão, como alguém que é influenciado por opiniões. Porque o verdadeiro servo de Jesus, o verdadeiro ministro da palavra, ele está preocupado na salvação dos outros. Ele não está preocupado com detalhes que o próprio Deus conserta. Porque aqui era muito difícil um rico ser salvo. Vocês viram isso a aula passada com o professor passado? Mas olha o que Jesus disse em Lucas 18, 24. Ele diz assim, e Jesus vendo assim triste disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mas o mesmo Jesus que disse isso foi o que disse no versículo 27. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então Jesus ele pode salvar o impossível. E Jesus salva o impossível que é Zaqueu. Um homem apegado ao dinheiro, que o Deus dele era o dinheiro. Ele usava esse dinheiro de forma errada e Deus vem salvá-lo. Ou seja, não há impossíveis para Deus. E aí, ele fala, essa multidão murmurando, como eu disse, não ande com pessoas murmurentas e reclamonas, pessoas que ficam apontando o pecado do outro. Ah, você viu, fulano fez isso, fulano é mentiroso, fulano é não sei o quê. Ande com pessoas que estão preocupadas em trazer restauração através da palavra do Senhor na vida dos irmãos. No versículo 8 ele diz, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Gente, quem foi que veio buscar Zaqueu? Jesus. Isso é muito interessante, porque a gente acha que nós que escolhemos Jesus. Talvez na cabeça de Zaqueu, todo o esforço que ele fez, foi porque ele quis encontrar Jesus e ele o achou. Não, Jesus já estava procurando essa ovelha perdida. Jesus já estava procurando essa ovelha perdida. Ele a encontrou. Ele foi ao encontro dela. Jesus foi ao encontro de Zaqueu. E a bem da verdade é que quando Jesus manda Zaqueu descer, no momento em que Jesus manda Zaqueu descer, houve um arrependimento. Isso aqui é um exemplo, essa história é um exemplo de uma corrida para a salvação. Porque Zaqueu desce e ele literalmente se arrepende dos seus pecados quando acessa Jesus. Uma das características de que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador é o arrependimento. É uma mudança de atitude. Zaqueu desceu daquela figueira e ele já era outra pessoa.
Ele desce daquela figueira alegre, mesmo sendo um grande pecador, mesmo sendo acusado pelas pessoas. Ele não deixa de reconhecer a sua debilidade e a sua necessidade de Jesus. Então, naquele dia onde ele reconheceu os seus pecados e decidiu consertar tudo que ele havia feito, Jesus entrou na casa dele. E quando Jesus entra na nossa casa, ele limpa, ele gera arrependimento e mudança de atitude. E aí, quando Jesus estava passando por essa situação com Zaqueu, a história conta que quando as pessoas, a multidão estava ouvindo essas coisas, Jesus, no versículo 11, ele diz assim: Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. A multidão achou que pelo fato de Jesus chegar a Jerusalém, provavelmente o reino de Deus já iria se manifestar. Até porque a gente sabe que em Zacarias 9:9 fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Foi profetizado isso, né? A entrada de Jesus em Jerusalém. Está escrito assim, Zacarias 9:9 diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, havia tido uma promessa, né? E aí o texto vai dizer o seguinte, Jesus vai contar essa parábola das minas, para eles entenderem o reino de Deus. E aqui, gente, é um texto muito forte. Nossa, eu nem sei se dá tempo de falar todo ele, mas vamos lá. Então disse o Senhor, né? Versículo 12, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Quem é esse certo homem? Eu vou parar aqui. Quem é esse certo homem? Quem é que veio? Um homem nobre que veio à terra, tá? E ele foi para uma terra distante a fim de tomar o seu reino e voltar. O próprio Jesus. Jesus já estava falando aqui, olha, esse certo homem nobre que partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino, é ele. É ele. E ele foi tomar posse desse reino e ele voltaria. E agora eu vou ler o texto corrido para a gente entender, 13 em diante. Chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: olha, negociai até que eu volte. Versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, o que a tua mina rendeu foram 10. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo: Senhor, a tua mina rendeu 5. Este lhe disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis que o Senhor, a tua mina, não, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és um homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Então respondeu: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Saibas que eu sou homem rigoroso. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que se assistiam: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Respondeu o Senhor: pois eu vos declaro, a todo que tem dar-lhe-á, mas até o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Uma coisa interessante aqui desse texto é que isso aqui é a representação do reino de Deus. Primeiro, esse homem que saiu e partiu para uma terra distante é o próprio Deus. A finalidade dele, de Jesus, era buscar o seu reino e buscar a gente de volta, para que ele reinasse. Só que aí ele diz que ele separou 10 servos e confiou 10 minas para eles. As minas, elas são equivalentes a 100 dracmas. Uma dracma era o salário pago por um dia de trabalho. Então imagina um rei dar 10 minas para você.
10 minas para você. Ele está te tratando como qualquer coisa? Não. Ninguém confia tanto dinheiro a uma pessoa. Mas o que é esse dinheiro? Que dinheiro é esse? É a salvação. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele te dá um tesouro. O tesouro é o Evangelho. O ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o tesouro. O maior tesouro é o reino, é a mensagem do reino. Então Ele entregou essa mensagem do reino para eles. E falou, negocie até voltar. Quer dizer, fale de mim. Você vai perceber no texto que depois dele ter falado isso, ele foi embora. Então Jesus veio, morreu numa cruz, deixou a verdade, ensinou, agora vocês têm que fazer o ide. O que é que os discípulos fizeram depois que Jesus ascendeu aos céus? Continuaram o ministério dele. Só que aí, o texto diz no 14 assim, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Por que ele está falando isso? Porque a Bíblia diz que quando ele veio, os seus não o receberam. E não somente isso, se você for lá em João, capítulo 19, no versículo 15, quando Jesus estava sendo crucificado, no versículo 15 ele fala assim, eles porém clamavam, fora, fora, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os príncipes sacerdotes, não temos rei, senão a César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Preste atenção. Muitos, quando Jesus vem, o rejeitam. Jesus passou em Jericó, uma multidão seguia Jesus. Poucos o aceitaram. Poucos o aceitaram, só 2 converteram. Isso nos mostra que muitos vão rejeitar o Senhor. Muitos não vão querer Jesus como rei. E aí o texto vai dizer, no versículo 15, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, porque Jesus ele morreu, ascendeu aos céus, e ele vai voltar para nos buscar. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Quer dizer, no juízo final, ele vai sentar e vai falar, e aí, o que você fez? O que você fez com o tesouro que eu te dei? Com a herança que eu te dei, do Espírito Santo de Deus que habita em você, com o evangelho que eu te dei, o que você fez? 16 começa contando. O primeiro diz, compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Quer dizer, ele pegou o evangelho, disseminou e ganhou muitas almas para Cristo. Muitos foram salvos através da palavra desse. Muitos foram regenerados. Já o outro... Não, já aí o que ele diz? Já que você conseguiu isso, então vou te dar 10 cidades. Tem algumas pessoas que dizem que isso é o galardão, né? É o que nós vamos receber do Senhor quando chegar no céu. É claro que nós não temos que falar do evangelho para ganhar galardão, porque até nisso Deus julga as intenções do nosso coração. Mas é para salvar as pessoas com a verdade. Porque muitos vivem fora da verdade. E que difícil é acreditar que muitos vivem enganados. O futuro das pessoas enganadas vocês vão ver daqui a pouco. E o versículo 18 diz que o segundo veio. E o Senhor disse, ao Senhor disse, a tua mina rendeu 5. A esse disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Preste atenção que tanto o servo 1 quanto o servo 2, dos 10, porque só dá exemplo de 3 servos, eles falam, a tua mina. A palavra de Deus não é minha. A palavra de Deus é do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu jamais, quando falo do Evangelho, posso conferir a mim algum merecimento. Não posso conferir a mim alguma excelência, porque ela vem do Senhor. E ao Senhor eu vou entregar quando Ele chegar. Porque é dEle e para Ele todas as coisas. Então eu não posso pegar aquilo que o Senhor me deu e achar que é meu. Não posso, porque não é meu. E o texto vai dizer... Veio então outro dizendo, engraçado que o texto, queria falar isso com vocês, observem no 16, no 18, que a palavra Senhor está em letra maiúscula. Já no versículo 20, ele vai falar do terceiro servo, ele fala assim, veio então outro dizendo, eis aqui Senhor com letra minúscula, eu vou dizer por que está com letra minúscula. A tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Preste atenção.
Esse terceiro servo, ele considera Jesus como qualquer senhor da terra. Porque se ele tivesse apreço por esse senhor, ele pegaria essa mina e fazia o que o Talmud fala. O Talmud diz que você tem que pegar a mina, que é a dracma, né? E guardar ela enterrada, para que ninguém possa pegar. O que ele fez? Ele embrulhou num lenço. Não, ele não tinha nenhum medo de perder um dinheiro, vamos dizer assim, né? Algo tão valioso, ele coloca num lenço, com a capacidade de qualquer um pegar e ele perder. Nem para ele aquele tesouro era valioso, ao ponto dele esconder num lugar bem escondido. Não, ele tratou com desdém a palavra de Deus. E ele não achava que Jesus era a autoridade maior, como muitos não acham. Como muitos acham que Jesus é um pequeno profetinha que passou. Não, ele não é um profeta, ele é o rei. E aí o texto diz que esse servo chama ele de Senhor com S minúsculo, porque não considera ele como Rei dos Reis. Muitos não vão ouvir a palavra. E muitas vezes vão até receber a Jesus, mas não vão tratar Jesus como rei. Vão pegar o evangelho e não vão se aprofundar. Não vão guardar a palavra no coração, nem atá-las no seu pescoço, nem memorizar e praticar a palavra. Vão ser egoístas ao ponto de tratar o evangelho com desdém. E quando outras pessoas tentarem se achegar a eles, em vez deles passarem, porque o que o texto diz? O texto diz? Que ele teve medo, achou que Jesus era duro demais, que as regras que ele impunha era dura demais. Regras não, né? As leis. Porque quando você se aproxima do Senhor e você vai conhecendo a palavra, se você não se aproxima de Jesus em verdade, tudo que a palavra diz para você fazer, você achou motivo para fugir. Porque você não quer mudança, você não quer nascer de novo. Ele chamou, na verdade, esse Senhor como se ele estivesse se aproveitando dele. É assim que as pessoas que não têm o conhecimento de Deus acham. Não, para que eu vou aceitar Jesus? Para viver em função dele? Ele quer ganhar em cima de mim. Ganhar o quê? Ele te deu uma grande riqueza, ele te deu a salvação, ele te deu a capacidade de não ir para o inferno. E você acha que, na verdade, Deus está sendo rigoroso? E aí o texto continua dizendo que o que foi que Jesus vai responder para você? Que ele te deu a salvação, que ele te deu a verdade, você não compartilhou. O que ele vai dizer para você? Respondeu-lhe no 22, servo mau, por tua própria boca te condenarei. As suas palavras serão sua condenação. É por isso que a Bíblia diz, cuidado com o que a gente fala, né? A sua palavra vai te condenar. Por quê? Porque aquilo que Deus te deu, que era precioso, que era um grande tesouro, você achou que ele queria, na verdade, tirar vantagem de você e você não viu o que ele queria dar para você. Como que ele quer tirar vantagem de você? Se ele deu para aquele servo que pegou e multiplicou o dinheiro, 10 cidades, não foi nem casa, 10 cidades. Preste atenção, a maior riqueza que ele deu para esses que entenderam o maior tesouro que é o evangelho. Então ele fala assim para esse servo no 22, saibas que eu sou um homem rigoroso, sabias que sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semei, porque não puseste meu dinheiro no banco. Ele está falando assim, por que você não pegou esse dom que eu te dei, ensinou para outra pessoa, para que ela falasse do evangelho, pelo menos isso? Nem isso uma pessoa que não entende a verdade, não entende Jesus como Senhor e Salvador faz. Nem compartilhar o que Deus passou para ela compartilha, porque ela é tão egoísta que ela simplesmente guarda tudo para si. Não quer compartilhar com ninguém. E o evangelho não funciona desse jeito, ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser passado. Nós não podemos ser egoístas com a palavra de Deus. Porque quando você é egoísta com a palavra de Deus e não compartilha o que Deus falou com você, você está privando outros da salvação. E até nisso vai ser tirado de você. E aí ele está dizendo aqui, porque não puseste o meu dinheiro no banco, quer dizer, o que era banco naquela época? Um agiota, pega um agiota, bota seu dinheiro lá e faz o dinheiro render e pega o lucro. Nem isso ele teve a capacidade de fazer. Nem isso. Se ele amasse realmente aquele Senhor, se ele honrasse aquele rei, dissesse que ele era o rei dele, ele pegaria aquilo que o Senhor deu para ele e faria a obra do jeito que Deus mandou. Então,
O que o texto diz? 24. E disse aos que se assentavam, que assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. A multidão respondeu. Na multidão não, né? Então, multidão. E eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Quer dizer, até esse servo que não tratou o Senhor como o Senhor, perguntou: mas ele já tem 10, por que você vai tirar e dar para ele? Aí ele responde: por que ele vai tirar? Pois eu vos declaro, a todo que lhe tem, dá-se-á. Mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Por que ele diz o que tem, o que não tem lhe será tirado? Porque Jesus deu a salvação para você. Ela está disponível. É só você pegar. Mas quando você não pega, quando você não passa, você não usa aquilo que Deus te deu, vai chegar o dia do julgamento que Ele vai dizer: pois você não fez nada com aquilo que eu te dei. Então me devolva. Muitas vezes você ignorou a palavra, passou direto, não deu a mínima para o que o Senhor falou. Pois até aquilo que estava disponível no momento em que você não deu valor, lhe será tirado. Só que dessa vez é para sempre. Não haverá mais chance. Não tem mais como pregar. Porque é o último sino, vamos dizer assim. Acabou a sua chance de aceitar a Jesus como verdadeiro Senhor e Salvador, de mudar a sua vida, de levar essa palavra para aqueles que precisam. Foi a última chance. Já era. E aí, ele vai dizer no 27, quanto porém a esses seus inimigos, meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Irmãos, todos aqueles que se negarem a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que o rejeitaram, vão ter um final ruim. O lugar deles, a bem da verdade, é que todos nós fomos destinados por uma escolha do pecado, porque decidimos o pecado primeiro, escolhemos o pecado todos os dias. Se você for parar para pensar, o pecado está sempre à porta e a chance de escolher é constante. Nós escolhemos o pecado primeiro do que Deus. E aí Jesus, em sua infinita misericórdia, disse: não quero que você viva em condenação. Vem até mim que eu vou te salvar. Eu vou te dar a vida eterna. Mas aí nós não conseguimos compreender isso porque estamos distantes do Senhor. E o rejeitamos. Preferimos viver na lamaçal de pecado. Só que nos últimos dias, quando Cristo voltar, já não haverá mais nada a se fazer. O destino vai ser o que escolheu. Você não escolheu ficar longe de Cristo? Você não escolheu não aceitá-lo como seu Senhor e Salvador? Não tem mais o que fazer. É a condenação. E essa é uma grande verdade. E talvez você fale: nossa, que maldade nessa palavra. Parece que Deus é ruim. Não, aí olha só o que vai falar no versículo 28. No versículo 28 conta a entrada triunfal de Jesus de Jerusalém. E dito isso, perseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao se aproximasse de Betfage aí de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrares, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. A profecia de Zacarias que eu li, né? Ele vai vir montado no jumento. Esse jumento não tinha sido montado por ninguém. Ele estava esperando o Rei dos Reis vir buscá-lo. Se até um animal, gente, espera Jesus, quem sou eu e você para achar que ele não virá? Quem sou eu e você para achar que ele não vai chegar? Esse jumento não foi montado por ninguém, porque era necessário que somente o Rei dos Reis montasse nesse animal. Isso é muito bonito. Soltai-o e trazei-o. Versículo 31. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo eles, foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltos, com o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que vocês estão soltando ele? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e o pondo em suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximaram da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus com alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito ao Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram no meio da multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão.
Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Jesus ia entrar em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém aqui e o povo começa a glorificar, exaltar a paz que viria, porque a principal essência de Jesus Cristo ao trazer o seu reino é trazer uma grande paz. A paz entre os povos, a paz entre os reis. Naquela época, como Roma dominava, quando um soldado romano ele vinha de uma guerra e ele venceu, ele entrava na cidade, as pessoas começavam a gritar o nome dele, ele entrava numa carruagem de ouro, né? E ali as pessoas começavam a falar dele, e tinha uma grande festa. E aqui, Jesus ele não entra numa carruagem de ouro como muitos esperam. O nosso rei, ele não é um rei que fica esbanjando dinheiro. A maior riqueza dele jamais foi o dinheiro. A maior riqueza do Senhor Jesus é Ele. É Ele, é simplesmente Ele. Não tem mais nada precioso do que o próprio Senhor. E quando ele monta nesse jumentinho entrando em Jerusalém, que a multidão começa a jubilosa, louvar em voz alta e falar: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Estava dizendo o quê? Que ele traria essa paz, a paz que excede todo o entendimento. Porque quando Jesus entra na nossa vida, divisões, murmurações, reclamações, isso cai por terra, a gente entende o propósito, a gente não anda dividido, a gente não anda brigando, não arruma problema onde não tem, não fica inventando coisa para dar discórdia no reino de Deus. A gente faz a obra para que as pessoas sejam salvas, a gente caminha juntos. Se o irmão vacilou, você perdoa. Você entende que a obra do Senhor é muito maior do que me importar com bobagens que acontecem dentro das igrejas e fora delas. E aí Jesus entra. E aí vem os fariseus no meio da multidão, porque na multidão tem fariseu, na multidão tem murmurador, tem gente que manda você calar a boca, tem gente que fala mal de você, tem gente que tenta parar a obra do Senhor. E eles murmuram falando: repreende os seus discípulos, porque estão achando que você é o quê? E Jesus fala assim: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Gente, a natureza espera a revelação dos filhos de Deus. A natureza espera, o mundo inteiro espera a revelação desse nosso Deus. É como se a natureza esperasse de uma forma assim, ansiosa, quando o rei virá para se revelar através de nós. Entenda a expectativa? Mas existe algo interessante aqui, que é o que eu queria falar sobre Jesus ser mau, ser tirano, vamos dizer assim, como está escrito no texto anterior, talvez ficasse essa conotação na sua cabeça. No versículo 41 diz assim: quando ia chegando, vendo Jesus a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Jesus, ele não está feliz com aqueles que não o reconhecem, com aqueles que recebem um grande tesouro e ignoram ele. Ele não está feliz, por isso que quando ele entra em Jerusalém, ao invés de ele entrar como um romano, feliz, exultante, ele estava chorando. Ele estava triste porque ele passou em várias cidades e muitos o ignoraram. Porque ele passou em vários lugares e ninguém o reconheceu. Você entende a tristeza de um Deus todo-poderoso? Que se permitiu trazer o seu filho aqui na terra para salvar e ninguém o reconheceu. Porque a soberba e o pecado na nossa vida é tão grande que a gente acha que Jesus vai vir em pompa. Ele vai vir, né? E não, ele veio aqui do jeito que tinha que vir. Ele veio de uma forma mostrando a sua simplicidade, que ele queria trazer paz. E ele chora. E por que ele fala aqui? Pois virá sobre ti dias em que os seus inimigos te cercarão de trincheiras. No ano 70, Tito, ele invade Jerusalém. E a história conta, e algumas partes na Bíblia cita, que aquela invasão de Jerusalém por Tito foi horrível. Muitas mulheres matavam seus filhos para comer. A história conta que o povo ficava morrendo de fome dentro da cidade e os corpos eram jogados pelos muros. A cidade foi literalmente dominada. Israel sofreu angústias horríveis. As pessoas dizem que naquela época, quando chegava na cidade, nunca imaginaram que pudesse ser uma cidade habitada, de tão detonada que a cidade foi. Jesus já sabia que isso aconteceria. E ele sabia que isso era consequência de rejeitar a Jesus.
Quando eu rejeito a Jesus, eu trago para mim condenação. E Jesus não tem para nós condenação. Versículo 45. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós as transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Preste atenção, naquela época, era a festa da Páscoa, estava se aproximando. Então, o que acontecia? Aí a cidade aumentava a quantidade de pessoas, porque o pessoal tinha que comprar os sacrifícios. Então, muitos vendiam esses sacrifícios no templo e cobravam valores altos e tiravam vantagens disso no comércio, né? E Jesus se indigna com essa situação de venderem por um preço injusto. Havia muita maldade na cidade. E o texto diz no 45 o que ele faz? Ele expulsa essas pessoas dali. Olha, você não pode fazer isso no templo do Senhor. Por que trazia salteadores? Porque acabava que ali ficava bandidos. Era um lugar onde hospedava bandidos, pessoas que roubavam outros. Por isso que eles falam covil de salteadores. Então, gente, aqui a gente vê uma coisa interessante também. Nós não podemos profanar a casa do Senhor. Não podemos usar essa casa para roubar, para tirar vantagem das pessoas. Isso não pode ser feito. A casa do Senhor tem que ser conhecida como casa de oração. A casa do Senhor tem que ser conhecida como casa das pessoas que vêm aqui ajoelhar e orar. É um monte mesmo, onde nós colocamos aqui todas as nossas petições. Só que a Bíblia diz que quando Jesus ensinava diariamente, pessoas que se diziam conhecedoras da palavra, sacerdotes, escribas, pessoas que escreviam a Bíblia o tempo todo e não sabiam quem era Jesus, autoridades maiores tentavam eliminar Jesus o tempo todo. Mas por que elas não conseguiam? O texto vai dizer, porque todo o povo, quando ouve a palavra do Senhor, é liberto, segue Ele. Independente de quem esteja na multidão, independente de quem tente eliminar, a obra do Senhor permanece. Porque quando o Senhor fala, qualquer multidão que se levanta não prevalece a autoridade e o poder da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que essa palavra venha falar no nosso coração. Tenha uma boa semana.